Você só muda ou quando você vai ganhar algo ou quando você vai perder algo. Do contrário, você não muda. Você chega lá no médico e fala assim, você precisa emagrecer, senão você vai morrer. Inclusive, aí você pensa, só fazer um parênteses. Vou emagrecer, porque senão eu vou morrer, eu posso perder a vida. Tem um... Ou ele te fala, você vai ficar com físico massa, você vai ficar bonitão, isso vai fazer bem pra sua profissão, ou pra sua vida afetiva, não sei o quê. Aí você muda. O ser humano só muda em qualquer aspecto. Na empresa, na vida. A gente só muda quando a gente vai perder algo ou quando a gente vai ganhar algo. Senão a gente não muda. Mas eu consigo condicionar meu cérebro pra isso? Consegue, você tem que consigo sempre... trabalhar meu cérebro e falar assim, ó, ali vai, igual a Glenda, ela condicionou o cérebro dela, que a mudança dela vai fazer ela, vai projetar ela mais pra cima. Ela vai crescer. Então ela sabe que ela vai sofrer e mesmo assim ela faz, porque ela sabe o resultado final. Tem pessoas que sabem o que precisa fazer, mas não faz, porque desconhece o resultado final. E porque dói, né? Porque dói também. Para algumas pessoas é muito mais doloroso. A fórmula do condicionamento. Sempre que você quiser mudar, se pergunte, se eu não mudar, o que eu perco? Se eu mudar, o que eu ganho? Era isso, a resposta é o seu motor. Só um parênteses bem rápido. Essa é uma coisa bem importante sobre... Tem evidência a respeito disso, de que o que funciona mais? Se concentrar menos no que tu vai perder e mais no que tu vai ganhar. Tu precisa pensar, o que eu vou ganhar com essa mudança? É muito mais estimulante pra pessoa, é mais eficiente do que ela ficar concentrada, o que eu vou perder. Entendeu? Então, se eu estudar, o que eu vou ganhar? Uma melhor colocação no concurso, eu vou conseguir uma bolsa, eu vou conseguir uma promoção, em vez de pensar, eu vou ficar mais pobre, eu vou ficar ostracizada, eu vou ficar excluída, eu vou ser humilhada em casa. Se concentra nos teus ganhos, que tu tem muito mais chance e capacidade de ultrapassar essa dificuldade. Eu adoro essas dicas práticas, porque eu acho que a gente presta um serviço para as pessoas. Se você quer mudar, responde essas duas perguntas. Se eu mudar, o que eu ganho? Se eu não mudar, o que eu perco? Pega essas duas respostas e elas vão ser motor e foca principalmente no que você vai ganhar. Você quer ver? Quando eu saí do Covid, eu engordei muito. O ano passado, em abril, minha saúde estava bastante deteriorada. Os exames mostravam isso. Alta de colesterol, alta de não sei o quê. Eu pensei, gente, eu preciso dar um jeito de emagrecer. Aí eu pensei, por que eu quero emagrecer? Primeiro, porque eu vou ficar melhor, porque eu vou ficar bem. Segundo, porque a minha filha, a Bia, ainda é muito nova e ela depende mais de mim. E eu não posso morrer agora por esta menina. Então, eu vou emagrecer. Isso foi um motor, porque todo dia que eu pensava, ai, que vontade de comer uma lasanha numa quarta-feira, eu pensava, eu preciso emagrecer, que a Bia precisa ter mãe por mais tempo. Tu tava focando em outra pessoa. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, ó, em relação a como que tu tem recebido isso dos teus pacientes, do teu público. Porque, assim, né, mais uma vez, ilustrando pela minha experiência. Eu sempre tive um senso de propósito muito forte, muito firmado. Que, inclusive, não dependia da minha crença em Deus. Porque hoje eu sou ateia, mas depois que eu me tornei ateia, isso não virou um problema. Tipo assim, ó, agora eu tenho um vazio existencial, porque nunca esteve correlacionado com a minha crença em Deus. A questão é que eu noto que muitas pessoas, independentemente delas serem ateias ou não, mas é mais comum entre pessoas ateias que não têm religião, elas não têm esse senso de propósito e aí elas ficam perdidas. Se elas ficam perdidas, elas não sabem pelo que lutar. Então, muitas vezes, elas não têm uma motivação para mudar de vida ou de buscar algum objetivo, porque aquilo que elas estão fazendo cotidianamente para elas não tem sentido. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu acordo todo dia, eu me levanto, me visto e vou pra um trabalho pra ficar levando insulto de chefe, pra eu ter que lidar com fofoquinha dentro do meu trabalho, pra, sabe, ganhar um salário miserável? Então, algumas pessoas, elas têm esse desafio de encontrar qual é o propósito maior dela que está acima da vida cotidiana e ordinária, que faça com que ela aceite essas dores, esses obstáculos, esses problemas ordinários, porque tem algo lá em cima que é inalcançável. Aquilo está flutuando e não é alcançado pela baixaria da vida cotidiana e ordinária, entendeu? E eu quero saber como é que é essa experiência pra ti, se tu percebe que as pessoas estão perdidas, que elas não sabem mais pelo que lutar. Sim. Tu nota isso? 100%. A sua fala, você embasou uma fala que talvez seja uma das maiores dores da humanidade atualmente. A falta de senso de propósito.
As pessoas não sabem mais pelo que lutar, para que lutar, por que existir, por que trabalhar, por que ganhar dinheiro, para que ganhar dinheiro. E aí elas ficam perdidas nesse universo aí, ficam imersas. Ficam boiando nessa ausência de por que eu vou sair dessa situação, entendeu? Por quê? Por que eu vou mudar? Existe por uma que eu vou trocar de geração, emprego, sabe? A geração neném que é isso, né? A nova geração é isso. É a ausência de propósito. O Martin Luther King fala que a gente precisa ter na vida uma razão pela qual viver e uma razão pela qual morrer. Ai, que... Você precisa ter na vida uma razão pela qual viver e uma razão pela qual morrer. Perfeito. Você viveria por quê e você morreria por quê. Quando uma pessoa entra num camarim, dribla todo mundo e entrega uma cartinha deste tamanhozinho dentro de uma palestra, que ela entrou escondida, e com uma medalhinha da medalha milagrosa, e dizendo, agradeço os 3 irmãos e agradeço você, porque senão minha vida teria sido tirada, mas vocês juntos fizeram com que meus filhos ainda tivessem mãe. Isso para mim é um propósito pelo qual viver. Exatamente. Só por essa pessoa já valeu a pena nós estarmos 100%. aqui. Exatamente. Igual você me perguntou, você deveria estar aqui, está operada? Só por essa pessoa já valeria estar aqui. E por qual morrer? Qual é o propósito? Você morreria pelo quê? Por isso que eu falo muito isso. Eu sou bom por causa da igreja, sou bom por causa de Deus, sou bom por causa de Jesus. Então você tem um problema de caráter. Você é bom por causa da propina do céu. Sim. Você precisa ser bom... Ou da ameaça do inferno. Ou da ameaça do inferno. Você precisa ser bom independente da sua crença, porque nós estamos falando de valores. Pelo que você morreria? Qual que é o seu propósito quando você não estiver mais aqui? Legado. Legado é aquilo que fica quando eu não estou mais aqui. Qual que é o seu legado? O que as pessoas vão contar a seu respeito? O que os seus filhos vão contar a seu respeito? O que a comunidade... Eu acho super engraçado quando as pessoas me perguntam, de onde é os 3 irmãos? Eu falo de Araguari. Gente, eles são de Araguari, não acredito. Sabe, tem uma coisa... Qual é o impacto que vocês geram nesta comunidade, nesta cidade, neste país? Então, quando a gente tem esse sentido, a gente tem por que lutar, e aí a vida faz mais sentido, e a gente corre o tempo todo atrás disso. Quando isso não acontece, a gente vive num limbo e aí nós temos um problema. Essa semana, acho que 2 semanas atrás, e isso virou moda no Brasil, né? Uma menina mandou lá um bolo de pote para outra menina, você viu? Sim, envenenada. Ela envenenou a amiga. E a justificativa era a mesma justificativa do menino de Uberaba. Que ele queria saber como é, né? Inveja. Não, eu resolvi matá-la porque ela era muito feliz e a felicidade dela me incomodava. É porque teve um caso que era um Em guri que ele Uberaba queria saber foi como Em era. Uberaba foi a mesma justificativa. Foi. Eu Ela era matei muito ela porque a feliz, felicidade... ela era muito bonita. Quem ela é pra ser tão feliz? Ela era perfeita demais, a felicidade dela me incomodava. Quando a gente não tem um propósito, a gente se perde nas nossas próprias tendências e inclinações. A inveja é uma inclinação natural. Nesse caso, mas quando eu tenho um o ditado propósito, serve, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Não estava ocupado com algo de propósito valioso, sabe? É natural do ser humano as emoções, os sentimentos. A inveja, o ciúme, o ódio, a raiva, a dor. Mas quando você tem um propósito, você não para aqui, você tá ali. Qual que é a diferença entre o egoísta... entre o idiota? O que é idiota? É a pessoa que vive no id. A palavra idiota vem de id, no eu. Eu moro em mim. Então não faz diferença o que está acontecendo no planeta. Faz diferença que a sua felicidade está me incomodando. Eu estou pensando em mim. Então eu preciso te destruir. Se eu tivesse um propósito maior que isso, essa voz continuaria gritando dentro de mim. Mas o propósito me puxaria para fora dessa voz. Quando você me pergunta, falta propósito existencial para as pessoas e por isso nós estamos nesse momento da humanidade? Exatamente, porque as pessoas não têm uma causa para viver e nem uma causa para morrer. Eu sou pai. Eu sempre começo palestras de pais falando isso. Esse é meu primeiro slide. Por que você decidiu ser pai e ser mãe? Primeira pergunta que você tem que me responder. Porque se eu não tenho... Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Perfeitamente. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você não souber por que você é pai, você não vai suportar quando ele ficar adolescente chato. Você não vai suportar quando ele te desrespeitar. Você não vai suportar se acontecer um acidente, um trem grave com ele precisar de você ali, ele no seu colo, morrendo, igual uma amiga minha que perdeu a filha dela, sofreu um acidente, capotou o carro, levaram ela e a menina dentro do carro, pôs a menina no colo, e a menina olhando no olho dela e falando, mãe, eu tô morrendo, mas não tira o olho de mim, não. Eu quero morrer olhando nos seus olhos. Sabe, isso Quem aí... Quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você não tiver um porquê, você não vai suportar o como. Então, de novo, a sua pergunta foi muito feliz porque ela abriu um gancho maravilhoso.
Se a gente não tiver um sentido, o Viktor Frankl vai dizer, o ser humano, a alma humana, o Viktor Frankl ainda é mais profundo, a alma humana suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Você suporta a tortura, e ele falou isso de dentro de Auschwitz, dentro de um campo de concentração. Você suporta a tortura, você suporta o campo de concentração, você suporta a fome, você suporta o frio. Humilhação. Você só não suporta a ausência de sentido. Se a gente não tiver um porquê viver e um pra quê morrer, nós vamos cair no abismo da ausência de sentido. E aí, a nossa diferença entre nós e o bicho é nenhuma. Aí eu sinto inveja do seu cabelo azul e te mato. Porque foda-se. Se você tem marido, pai, irmão, filho, mãe. Sexta-feira eu falava isso em Belo Horizonte. Eu adoro ir para viadutos em São Paulo, que passam entre vias e marginais, ficar em cima do viaduto. 400 carros ali passando, atravessando. Eu gosto de olhar para cada carro e ficar pensando. Naquele carro deve ter um pai de família que tá triste, naquele outro deve ter uma mulher chorando, naquele outro deve ter uma família super alegre rindo e ir pro cinema, na outra deve... André, por quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tá todo mundo no seu corre. Todo mundo lutando pela sua própria vida. Né? Uhum. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um filho, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma alegria. É esse sentido que a gente precisa ter para enxergar as pessoas e não cair nesse abismo, nesse limbo. De entender que existe um sentido para que a gente esteja aqui. Se não tem sentido, não suporta o como. A alma humana suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Você não vai ser um bom pai se você não responder a pergunta, por que eu quis ser pai? Você não vai ser uma boa mãe se você não responder a pergunta, por que eu quis ser mãe? Você não vai ser uma boa influencer se você não responder a pergunta, por que eu resolvi ser influencer? Porque não é simples, não. Hoje eu tava falando isso com a minha fisioterapeuta. Falei, você vai ser minha psicóloga. Ela tava lá fazendo as drenagens. Falei, você acha que... André, deve estar massa demais tudo que você tá vivendo. Tá massa sim, mas tem um peso grande sobre isso também. Tem um peso gigantesco de você assim, perder a sua individualidade, de você chegar nos lugares e qualquer lugar que você tá, as pessoas te reconhecem. E as pessoas te cobram, elas estão te observando o tempo todo. Tu não pode sair da linha, entendeu? Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero te fazer também pessoalmente, porque assim, uma coisa que eu inclusive tinha comentado nos stories meu há um tempo atrás, há uns dias, na verdade, que poucas coisas são tão amargas quanto sofrer sem motivo. E poucas coisas são tão maravilhosas como sofrer com propósito. Porque é gratificante e te preenche e justifica a tua dor. E tu sente que tu tá sendo engrandecido e evoluindo nesse processo. Tu floresce desse jeito. Mas o que nós vemos ultimamente são pessoas que estão sofrendo, angustiadas, porque elas não têm motivo pra sofrer. Toda a dor delas é sem motivo. A dor delas é vazia. A dor delas é mesquinha, é baixa e principalmente efêmera. Nada é pra amanhã. Nada é pra daqui 10, 15, 20, 30 anos, pras próximas gerações que elas nunca vão conhecer. Porque uma das coisas que eu acho maravilhosa, assim, ó, sobre, por exemplo, Idade Média. Quantas catedrais foram construídas ao longo de gerações? Padres, arquitetos, engenheiros, pedreiros construindo uma catedral que foi ser finalizada, sei lá, 100, 200, 300 anos depois. Alguns nem foram, né? Exatamente. Tu faz aquilo por um legado, porque tem um propósito que transcende a sua individualidade e tu não faz pra si. Tu faz pros outros. E as pessoas, em alguma medida, elas não têm percebido que parte da infelicidade delas também depende do fato que elas estão extremamente autocentradas. Então é tudo por elas, é por mim, é pela minha autossatisfação momentânea agora. E nós somos seres sociais, nós queremos ser úteis, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser validados socialmente. Então, parte desse prazer, dessa gratificação, e eu não tô falando exatamente de alegria, é gratificação e felicidade, é assim, longa e perene, é servir aos outros. É correr, entendeu? Andar pros outros correr. Correr pros outros voar. Você faz isso pelos outros. E aí, quando as pessoas atiram tomates podres em você, quando elas atiram ovos podres em você, quando elas te xingam na internet, quando elas te infernizam diariamente, te ameaçando, te hostilizando, expondo suas coisas pros outros, não interessa. Vale a pena. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque essa é a missão que eu tenho. Isso. Não importa, nada do que as pessoas vão fazer contra mim vai ser o suficiente pra me derrubar. Nada.
Simples assim, porque o seu sofrimento tem motivo, ele tem justificativa, ele tem valor. A sua mente tá lá em cima, o tomate tá aqui embaixo. Quem é você? Sabe? Você tá falando sobre legado, eu falo, olha o que é legado, né? Uma coisa tão simples. Legado é o que fica depois que você não está mais aqui. Perfeitamente. Quando eu nasci, meu avô já tinha morrido. Eu estou em São Paulo, especialmente em São Paulo. Eu lembro de uma frase do meu avô que a minha mãe conta, que influencia a minha vida. Eu viajo desde 2008 sozinha, que já fazia empresa, dava palestra, enfim. E eu já lembrava dessa frase do meu avô que eu nem conheci. Qual frase? Que eu vou falar, bem mineira, que eu vou ter que te explicar pra você entender. Meu avô falava, catitu fora da manada, papá de onça. Meu Deus, não entendi nada. Cara, Catitu é o porco do mato. Quando eles estão juntos, a onça não vai neles. Mas se um porquinho sair sozinho, a onça come ele. Então meu avô falava, cuidado, você está saindo... Fala de novo o ditado. Cuidado, você está saindo sozinho, catitu fora da manada, papá de onça. Ah, entendi. Aí eu tô Agora lá em São Paulo sozinha, eu já venho a frase na minha cabeça. Aí eu penso, epa, aqui eu tô sozinha. Aqui eu tenho que firmar o golpe, porque aqui eu não tô lá em Uberlândia, não é perto da minha casa, não. Aqui se eu cair, aqui se é uma carteira de identidade, eu sou qualquer uma. Olha o que é legado. Meu avô nem existia quando eu nasci, mas a frase dele interfere pra quando eu tô sozinha eu não sair do hotel, eu só jantar no restaurante do hotel porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, porque eu sou o catitu que tá fora da manada, que sou... Foi o legado dele pra ti. Um dos, né? Mas olha o quanto isso é importante, assim, o mínimo, como que você vai afetar as gerações futuras? O que seus netos dirão a seu respeito? Inclusive, tu tem que ter consciência, muitas vezes, de que talvez, durante toda a sua vida, tu não vai ser reconhecido. Inclusive, outro dia alguém me perguntou assim, quem é você? Me perguntaram isso numa caixinha de perguntas. Meu filho, vocês vão descobrir 200 anos depois de eu estar morta. Porque as pessoas, elas finalmente vão conseguir olhar pra quem eu sou com distância. Com fatos. Com lógica, com um pouco mais de clareza e precisão, sabe? Com menos envolvimento emocional com tudo que tá acontecendo aqui. Porque hoje a gente consegue entender muito melhor Marilyn Monroe, a gente consegue entender Albert Einstein, a gente consegue 100 entender anos Freud. depois. Tantas pessoas, a gente vai entender muito tempo depois, entendeu? E aí, muitas vezes, quando a pessoa ela tá muito fincada no agora, no hoje, ela quer resultado agora, eu quero amanhã, eu quero reconhecimento agora, eu quero dinheiro agora, eu quero poder agora. Muitas vezes não vai ser assim. Talvez tu passe a maior parte da sua vida, que nem você, 40 anos, no anonimato. E aí? Tu tá pronto pra isso? Tu tá pronto pra morrer com o seu nome na lama? Tu tá pronto pra terminar a sua vida sendo atacado, hostilizado, sendo visto como um pária social? Tu tá pronto pra isso? Tantos cantores, compositores foram redescobertos 100, 200, 300 anos depois. Sim. Sabe? Artistas. Tu tem que ter muita clareza de que você não vive pra agora. Porque se tu só estiver vivendo pra agora, tu tá ferrado. Você sabe o que eu acho massa de Jesus? Independente da teologia, mas do personagem histórico. Não, eu gosto muito do cristianismo. Só Jesus salva. Jesus viveu 30 anos no ostracismo. E só 3 anos de vida pública. Só 10% da vida de Jesus foi pública. E esses 10%, 2025 anos depois, nós estamos falando dele. Sabe, o cara só 3 aninhos da vida dele, só 10% da vida dele ele se dedicou. Os outros 30 ele estava humildemente cortando madeira junto com José na oficina. Se preparando também. E nesses 3 anos ele gerou um impacto tão grande que 2025 anos depois estamos falando dele. Pode ser ateu, pode ser islã, pode ser budista, pode ser o que quiser. E morreu mas a humanidade está dividida entre antes dele e depois dele. É uma divisão histórica. Negue-se o que quiser negar. Mas é uma divisão histórica. Em 3 anos, só ele fez isso. E morreu como um pária. Eu acho isso tão lindo do cristianismo. Isto é legado. É uma profundidade de uma sabedoria em que tu tá ensinando o valor do sacrifício por algo que é transcendente. E que talvez as pessoas naquele momento não enxerguem. E tu vai morrer dessa forma. Como um pária, como uma pessoa renegada. Mas tu tem que ter um compromisso tão forte, tão imperturbável, que nada vai te tirar desse caminho. Nada. Quando a gente fala, e vocês falam da Andréia, de Jesus, né, que não tem uma boa comparação, mas que são pessoas que Jesus, divisor de tempo do mundo, né? Mas qualquer outra pessoa. Só que o que eu imagino é que
A grande maioria, na verdade, 99,999 são medíocres. E eles vão morrer realmente sem nunca ter feito nada. Mas as pessoas têm que aceitar isso também, entendeu? Você pode buscar fazer uma diferença, é isso que as pessoas têm que fazer, mas a realidade é, e o fato é, que as pessoas, a grande maioria, elas não vão ter o seu nome em um holofote. Não, eu concordo, mas tu tem que nunca, entender entendeu? isso. E, Tá e bom, as pessoas têm que entender isso também. O que é fazer diferença e o que é legado? 99,9% não vão ter a oportunidade que eu e a Glenda temos de ser expostos. Certo. Mas não é isso que é fazer a diferença, não é isso que é legado. Isso a Virgínia Não é faz. aparecer. Isso é Seu avô fez um legado dentro da família. fama. Sim. Isso é aparecer. Fazer a diferença na vida das pessoas é todo dia. Fazer legado é todo dia. Eu estava com Covid, acho que já contei essa história aqui. Estava 28 dias deitada numa cama de prona, assim, quase de cabeça para baixo, sem tomar banho. A enfermeira vinha e passava uma toalhinha molhada. Eu não deixava pôr fralda, porque se colocasse fralda e fosse mexer em mim, eu desaturava e tinha que entubar. E como eu lutava para não entubar, eu falava, não põe fralda. Tô falando de mim há 3 anos atrás. Essa pessoa com esses diplomas, com essa retórica, com tudo. Deitada numa cama, urinada dos pés à cabeça, porque eu fazia xixi, a urina descia e colava no meu cabelo. Todo dia as enfermeiras chegavam e faziam o papel delas. Sim. Molhava compressa, passava em mim e saía. Meu Deus, que horrível Um dia isso. entrou uma senhora no meu quarto, eu não sei o nome dela, eu não lembro do aspecto físico dela, porque eu estava passada, e ela falou, minha filha, deixa eu te falar um negócio. Quantos dias tu passou por isso? 28. Meu Jesus Cristo. Minha filha, deixa eu te falar um negócio. Você tá muito suada, vamos tomar um banho de verdade? Falei, ô minha senhora, vou não. Pouco conversava. Jorge do lado da minha cama. Minha filha, a gente é orientada só a passar a compressa em vocês, mas deixa eu te dar um banho, você tá muito suada. Aí eu levantei o olhar pra olhar pra ela, eu olhei pra ela e falei, deixa eu falar um negócio pra senhora. Tô olhando aqui, só tem idade pra ser minha mãe, eu não vou mentir pra senhora, eu não tô suada não. Isso aqui é urina. Meu cabelo tá colado é de urina. Porque tem 28 dias que eu tô nessa posição fazendo xixi e a urina escorre. E eu não tomo banho, porque se eu tomar banho eu vou desaturar e vocês vão me entubar. Ela falou, minha filha, já que você falou que eu tenho idade pra ser sua mãe, deixa eu te falar um negócio. Eu vou arrumar um fio muito longo do catéter. Vai até no banheiro. Eu vou te pegar no colo, vou te levar no colo, vou sentar com você debaixo da cadeira, vou ligar o chuveiro e vou te dar banho. Eu te prometo, você não vai desaturar, você não vai entubar, mas deixa eu te dar um banho. Você já viu aquelas conversas de gente velha que quando a gente toma banho a gente até melhora? Ai, com certeza. Você vai ver o tanto que você vai certeza. melhorar. Aquela senhora aumentou o fio do catéter, me pegou no colo, me levou para debaixo do chuveiro, se molhou inteira dos pés à cabeça e deu banho em mim como se eu fosse um bebê. Foi o melhor banho que eu já tomei na minha vida. Me pôs na cama, me enxugou, falou, tá vendo, minha filha, como foi bom? Você vai ficar muito melhor. Eu não sei quem é ela, eu não sei o nome dela. Se eu ver ela na rua, eu não sei Nem quem sabe. é. Mas ela fez toda a diferença naquele dia, naquele hospital, naquela dificuldade, naquela dor, naquela doença. Isso que é legado. Isso é Legal. legal. Isso é legado. Perfeito. Ser legado não é aparecer, porque a grande maioria das pessoas vão construir legado sem aparecer. Ela foi a única enfermeira que escolheu não ser medíocre. Quantos banhos ela conseguiu dar naquele dia? Não sei. Mas o meu fez toda a diferença. A gente fica esperando a grande oportunidade de aparecer no outdoor para fazer legado, para ser legado. Essa não é a grande oportunidade. E sabe, a maioria das pessoas... Sexta-feira eu estava em Belo Horizonte, as pessoas depois da palestra fizeram uma fila gigantesca para tirar foto comigo. Todos os que chegavam eu perguntava, qual é o seu nome? Aí uma, sei lá, tava lá observando, ó, que eu acabei de tirar foto com todo mundo. Por que você pergunta o nome das pessoas quando você vai tirar foto? É tão rápido, você tá aqui 2 horas, você vai ficar morta de cansado, você ainda fica perguntando o nome. Falei, porque o mínimo que as pessoas merecem é ser devolvida a identidade delas. O mínimo que eu preciso fazer por você é te chamar de Glenda. O mínimo que eu preciso fazer pelo menino no sinal é abrir o vidro e perguntar, meu filho, como é que você chama? Não é comprar a balinha dele, nem a água que ele tá vendendo. Mas ele é o menino do sinal, ele é o menino de rua, ele é o mendigo. Talvez em 24 horas ninguém chama ele pelo nome dele. Então, o mínimo que a gente faz às pessoas. Legados são as micro-oportunidades diárias de fazer alguma coisa pelas pessoas. Ontem eu pedi um iFood, o iFood me deu R$10 de desconto. Bônus.
Eu fui lá e passei os 10 reais pro entregador. É o mínimo. Era um pai de família que 11 horas da noite tava em cima de uma moto que podia daqui 2 esquinas bater aquela moto. Ele podia estar na casa dele descansando como eu tava na minha. Mas ele tava entregando iFood. Possivelmente ele trabalhou o dia inteiro e à noite ele tava fazendo o corre dele. É olhar pra todo mundo e entender que no fundo todo mundo tem um corre. E todo mundo tá lutando pelo seu corre. E se eu puder influenciar para que o seu corre seja mais fácil, isso é legado. E sabe, tem uma coisa que é importante... André é foda, velho. Sobre a vida comum e medíocre, né? A questão é que mesmo que tu tenha uma vida comum e ordinária, por exemplo, no anonimato, né? Porque a maioria das pessoas que, inclusive, deixaram legados extraordinários para a humanidade, morreram no anonimato. Ninguém sabe que elas existiram. Elas foram apagadas completamente da história. A questão é, essas pessoas, elas precisam de um senso de propósito, inclusive para conseguir lidar bem com a sua vida ordinária e comum. Elas precisam notar que tem um motivo para aquilo que elas estão fazendo. Por que elas estão trabalhando? Pelo que elas estão lutando? Pelo que elas estão vivendo? Mesmo que seja uma vida simples, ela ainda tem valor. Inclusive, eu não vou dizer exatamente quem ou com que eu tive essa conversa. Mas eu tive uma conversa com uma pessoa que eu percebi que não tem valores muito bem estruturados. Não é uma pessoa moralmente bem firmada. E nessa pessoa, eu percebi que qualquer ventinho leva ela para um caminho que seja mais conveniente financeiramente. Ah, a pessoa volátil. Porque ela não tem um senso de propósito que faz com que ela seja implacável nos próprios objetivos, inclusive morais, que faz com que ela não seja levada por qualquer oportunismo e conveniência. Então, isso também não serve apenas para te manter firme em uma missão específica, mas que tu também não seja corrompido ao longo desse processo. Que seja mais conveniente para você, para que tu corte um caminho que não seja necessariamente o mais honesto, o ideal. Isso faz com que tu tenha clareza de o que tu tá fazendo, pelo que e como. Como que tu quer chegar lá, entendeu? Quais são os caminhos que tu vai tomar e até que ponto tu tá disposto a se corromper ou não para chegar naquele objetivo. Entende? Então, quando essa pessoa, ela não tem muito firmado qual é o propósito que ela tem, cara, 100 mil compra, 10 mil compra, 5 mil compra, e de repente essa pessoa tá completamente corrompida. Porque ela não está estruturada no além do ordinário. Ela não tem uma estrutura de valores transcendentes, a individualidade dela. Ela tá completamente firmada no agora, na carnalidade de uma vida comum. Então, se ela é motivada e movida, literalmente ela é movida, por uma cenoura que tá na frente dela, ela vai atrás da cenoura. E assim ela vai levando chicotada, motivada completamente pelos desejos comuns da carne. Ah, é sexo, é dinheiro, é poder, tanto faz. Ela simplesmente faz aquilo que é mais conveniente pra ela. Enfim. Boa. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?